E você falou agora do gancho das Olimpíadas. Vamos falar também sobre esse evento, né, que existe há muito tempo, que inclusive é o sonho de todos os esportistas do mundo, de qualquer modalidade. Mas antes de falar da Olimpíada do Japão, vamos falar da sua primeira Olimpíada, que foi no Rio de Janeiro, em 2016. Como é que foi a emoção, Laís, de ter disputado as Olimpíadas? Acho que foi a primeira Olimpíada até que foi disputada aqui no Brasil durante toda a história, né? Como é que foi a disputar as Olimpíadas, vamos dizer assim, em casa, no Rio de Janeiro? Qual foi a emoção de jogar, disputar o wrestling em volta de muitos brasileiros? Bom, eu tive a oportunidade de ir para Londres, para a Olimpíada de 2012. Londres, como jovem promessa para o Rio 2016. Então isso já me deu uma base muito boa para não cair de cara na Olimpíada, né, onde eu iria competir e achar que era extremamente, nossa, não vislumbrar tanto, sabe, e ficar mais na realidade. Então, foi importante para mim ter ido para essa Olimpíada e ter participado, e ter visto e sentido a emoção. Quando eu cheguei na Olimpíada do Rio, para mim foi um dos maiores sonhos da minha vida realizado. Porque a menina lá do interior se tornou olímpica e foi uma jornada muito longa até ali, de muitas dificuldades, de muitos desafios. E chegar até ali, para mim, foi uma grande vitória. E assim, competi a minha primeira Olimpíada em casa, aos 23 anos, sabe? Com a minha família ali na plateia, talvez nem os meus tataranetos tenham a oportunidade que eu tive. Porque realmente é muito grande, não é qualquer atleta que disputa uma Olimpíada em casa, né? Então, eu digo que foi, para mim, a maior experiência da minha vida. Eu tava muito feliz, assim, tipo, parecia uma criança sorrindo ali e ver meu irmão, ver minha irmã ali na plateia torcendo por mim. Foi realmente muito importante, apesar do resultado, né, não ter sido o que eu esperava, mas eu acho que foi uma conquista pessoal muito grande, que não mudou só a minha visão como atleta, mas a minha visão como pessoa também. Foi uma das melhores experiências da minha vida, sem dúvida, minha primeira Olimpíada. Além dos brasileiros, essas Olimpíadas de 2016 também foi muito importante para os sul-americanos, né? Lembrando que foi a primeira Olimpíada disputada no continente sul-americano, né, do Brasil. O Brasil foi esse primeiro. Mas agora, Laís, eu queria te perguntar também, agora saindo do Rio de 2016, vamos para a próxima, que foi Tóquio 2020, que não foi disputada em 2020, e sim em 2021 por conta da pandemia. E como é que foi disputar as Olimpíadas em meio à pandemia, né? Lembrando também que a pandemia começou na China, né? Não começou no Japão, mas como o Japão está muito próximo da China, a questão acredito até que a questão sanitária lá foi até levado muito a sério. Como é que foi ter disputado essas Olimpíadas de Tóquio? E como é que foi você que começou o Rio de 2016 com 23 anos e depois foi para Tóquio um pouquinho mais experiente? Como é que foi essa mudança e como é que foi disputar essas Olimpíadas no meio desse caos que teve no mundo nos últimos anos? Bom, na verdade, essa Olimpíada teve um outro significado totalmente diferente, né? Eu entrei no ciclo 2017, assim que o meu treinador cubano veio para o Brasil, até conquistar a vaga muito bem. Então a gente fez um ciclo muito bom, com resultados excelentes. Então realmente eu me sentindo preparada para conquistar essa vaga olímpica. E bom, assim que eu conquistei a vaga olímpica para Tóquio, no outro dia que eu cheguei no Brasil, começou a pandemia. Então foi a nível mundial. E assim, o que eu mais temia era que pudesse ser cancelada. Porque é a primeira vez, né, na história de Jogos Olímpicos que é adiado e não cancelado. Já houve cancelamentos antes, por causa da guerra e tudo, mas é a primeira vez que teve um adiamento. Então, o que eu mais temia era o cancelamento, porque eu pensei, poxa, esperar mais 4 anos, ou seja, trabalhar 8 anos para uma Olimpíada é muito duro, é muito árdua a jornada olímpica, né? As pessoas falam, 4 anos, mas 4 anos é muita coisa para gente que está o tempo todo na luta, todos os dias, buscando incansavelmente esse objetivo, né? Então, inicialmente, quando houve o adiamento, eu até confesso que eu dei uma aliviada, né? E pensei, eu não sou a única que estou nessa situação, tem um monte de atletas no mundo todo que está na mesma situação que eu. Eu ainda estava um pouco melhor, porque eu já estava classificada. Então, eu tinha que realmente trabalhar o quê? O que eu foquei mais nesse 1 ano que eu tive a mais foi melhorar minha parte mental, né? Foi trabalhar a minha mente para realmente, poxa, não, eu estou preparada, eu vou fazer o melhor que eu tenho com o que eu tinha. Então, durante a pandemia, eu continuei fazendo meus treinamentos, continuei tendo aí o respaldo da minha equipe com os equipamentos para eu conseguir treinar, continuei conseguindo, sabe, fazer os meus treinos físicos, continuei tendo o respaldo do meu treinador, mesmo à distância, ele estava em Cuba. Então, continuei fazendo o melhor que eu podia com o que eu tinha. E eu sabia que eu não estava sozinha naquele momento, todo mundo estava na mesma situação. Mas eu fiz o melhor que eu pude e mentalmente pensei, eu vou chegar como eu tiver que chegar, né? Fiz o que eu pude e vamos lá. Então eu fiquei muito feliz de ter acontecido realmente os Jogos. Eu acho que foi uma das maiores vitórias pra gente durante a pandemia.
porque, né, realmente a pandemia não venceu os Jogos Olímpicos que tantos atletas, tantas pessoas gostariam de estar ali, lutaram para estar ali. E teve um significado diferente nesse sentido também, do quanto todos os dias a gente não tem controle das coisas que acontecem à nossa volta, e no esporte também não é diferente. Ainda mais se tratando, por exemplo, de luta, que é uma coisa totalmente dinâmica. Então, uma hora você está ganhando, de repente você perde, segundo define uma luta, né? E às vezes um escorregão, como aconteceu comigo nessa Olimpíada, eu escorreguei e acabou definindo a luta ali, né? E a gente sabe que muitas outras coisas definem a luta também. Então, o que trouxe de experiência para mim, já que eu também estava com outro tipo de pensamento, com uma outra mentalidade, uma outra maturidade competitiva também, é que eu me senti preparada para aquilo, mas eu quis realmente viver aquele momento, sabe? Chegar ali foi um passo muito difícil, então eu não queria cobrar mais, eu não queria ter sobre mim uma pressão ou uma cobrança. Eu queria realmente viver aquele momento, porque eu acho que a maior vitória foi chegar até ali. A maior vitória foi subir ali, foi representar o meu país. A minha maior vitória foi ter dado o meu melhor e ter voltado para casa sabendo que, poxa, eu passei uma pandemia, eu não fiquei doente, minha família não ficou doente, tive saúde, tive condições de continuar treinando, tive condições de continuar comendo. E, cara, que vitória, sabe? Que vitória chegar lá e poder, poxa, levantar a bandeira do meu país e ter feito o melhor. Então, para mim, foi um desafio que foi vencido assim com muita fé, com muita coragem, e para mim foi uma experiência muito boa essa Olimpíada, apesar novamente de não ter sido o resultado que eu esperava, mas a vida é isso, né? O esporte é isso.